Bom, ô César, tem duas coisas distintas aí. Uma foi objeto de estudo do seu livro, né, que foi a ascensão do bolsonarismo no século XXI, que é um fenômeno político. A gente julgava um fenômeno tipicamente brasileiro, mas agora, dadas as injunções planetárias, a gente começa a ver que isso é um movimento realmente orquestrado com um propósito geopolítico, um propósito muito maior. Agora, eu quero saber de você o que você acha dessa afirmação do Bolsonaro como líder do movimento neonazista global, a partir das relações dele com esse partido na Alemanha. O bolsonarismo pode ser um fenômeno perigoso para o planeta, assim como foi perigoso para o Brasil, ou você acha que essa ameaça lá fora, por exemplo, a Europa, Estados Unidos, que acabaram de viver o governo Trump, né, já não assusta mais ninguém? Não, eu acho que de fato, o Bolsonaro e o bolsonarismo, Panunzio, como eu entendo, pelo menos, ele é o pior exemplo que a espécie humana já produziu. Ele não é só o pior presidente do mundo. Ele é o pior exemplo de ser humano que a nossa raça, infelizmente, já foi capaz de produzir. Então, ele é, sem dúvida, um risco absurdo, não só para o Brasil, mas para a humanidade de uma forma mais ampla. E, como eu te disse no começo, no fim do outro programa, o Bolsonaro e o bolsonarismo estão relegados a esse tipo de figura absolutamente execrável da política internacional. Então, de muitas maneiras, ele não vai ter como fugir a essa conclusão óbvia que o que sobra para o próprio bolsonarismo é esse tipo de gente. É esse tipo de figura que é nazista, que é abertamente avança todos esses valores que a gente vem combatendo, Fábio, basicamente desde da Revolução Francesa, desde o Iluminismo, ou seja, faz 200, 300 anos, que a gente, de alguma forma, já sabe que esse tipo de coisa é absolutamente condenável. Mas é o que resta para o bolsonarismo nesse momento. Nem um dos principais líderes da ultradireita, você colocar aí na América Latina, não querem mais conversa com esse senhor. Então, é um risco não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, e cabe, de muitas maneiras, à população nacional derrotar esse perigo de uma maneira definitiva no ano que vem. César, na sua primeira fala lá no fim do Despertador, né, você mencionou a palavra seita, né, para dizer do seguidor, para falar, se referir aos seguidores do Bolsonaro, né, os bolsonaristas. E aí se a gente parar para pensar e dar uma olhada nas pesquisas, a gente vê que tem sempre aqueles 20, 25%, né, de pessoas que continuam seguindo, apoiando o Bolsonaro, né? É a essa seita que você se refere, e aqui você acredita essa continuidade, né? Essa falta parece de olhar para o lado para perceber a realidade, né? Por que as pessoas se enfeitiçam tanto por esse discurso bolsonarista? Beli, é uma ótima reflexão. Nesse trabalho, na ascensão do bolsonarismo, que é esse livro aqui, Fábio, está saindo a segunda edição pela editora Cotter, também já está em pré-venda no site da Cotter, as pessoas que eventualmente se interessarem. Eu dou conta de 5 vetores principais que eu uso para fazer essa reflexão acerca da própria ascensão do bolsonarismo. O antipetismo, o elitismo histórico-cultural, muito rapidamente, o dogma religioso, a sensação de antissistema e novas ferramentas e estratégias de comunicação, tais como WhatsApp, Facebook, que foram utilizados para avançar esse discurso de ódio com muita força. Desses 5, boa parte arrefeceu, como a gente estava conversando, mas 2 aspectos, Beli, são fundamentais para endereçar essa tua reflexão, que são o elitismo histórico-cultural e o dogma religioso. E isso ganha um caráter de seita, porque, veja, como o próprio nome diz, o elitismo histórico-cultural é uma construção que vem sendo elaborada, como ela está organizada hoje, por pelo menos 400 anos, 350, 400 anos. Então, é muito difícil alterar essa construção do elitismo histórico-cultural em uma década, em 20, 30 anos. Isso é um processo de longuíssimo prazo a perder de vista, e dependendo do nível de educação e dependendo do nível de pensamento crítico que a gente
eventualmente conseguir fomentar junto à população brasileira. Por isso que programas como esse e a própria atuação da TV Democracia são tão importantes nesse sentido, porque a mídia hegemônica, além de não fazer isso, eles reforçam esses elitismos histórico-culturais. O dogma religioso, que é o segundo pilar que eu usaria para endereçar a questão que você está propondo, tem por natureza própria rechaçar o debate. Então, não lida com a diversidade, não aceita abrir o debate de uma forma que o debate esteja pautado por evidências, por dados empíricos, enfim. Esses 15, 20% que ainda restam para o bolsonarismo e que ainda tem que, portanto, tem um caráter de seita mais radical, que toleram esse tipo de associação ao nazismo, copo de leite, fazer piadinha com todo tipo de coisa, com parlamentares que aparecem aí arrebentadas fisicamente, independentemente do que seja que tenha acontecido com essa senhora, fazer piada com isso é absolutamente fora de propósito e não cabe. E essa parcela da população que tolera isso e que ainda oferece alguma adesão ao bolsonarismo, se identificam com esses dois vetores, com o dogma religioso e com o elitismo histórico-cultural. E isso é muito difícil de contestar, Beli, porque essas pessoas elas não estão interessadas em evidências. Via de regra, é uma parcela da população que é tão dogmática que não se propõe a questionar, ou que tem algum nível aquisitivo, tem grana, e pode pagar R$110 no botijão de gás, pode pagar R$6, R$7 no litro da gasolina, pode pagar R$5 eventualmente no dólar para viajar para o exterior. Então, eventualmente, eles pagam para ter razão e se mantêm adeptos a essa proposta por meio, basicamente, desse dogma religioso e dessa proposta elitista que essa parcela da população ainda se submete. César, só para complementar, e aí você retira aí desses 5 dogmas hoje a questão da desinformação, das fake news, você acha que elas arrefeceram, não tem um papel mais tão importante quanto tiveram em 2018, embora a gente vá ter agora eleições em 2022, né? Como é que você avalia esse papel das fake news nesses pilares, né? Veja, Beli, um truque, quando você faz por vezes repetidas, ele começa a perder a eficácia. O teu interlocutor, ele começa a se dar conta do que está acontecendo, ele começa a entender como é que você, de alguma forma, organiza as narrativas para ludibriá-lo. Então, de muitas maneiras, eu não diria que nenhum desses 5 pilares estão inóculos hoje, mas, sem dúvida, o antipetismo arrefeceu e, sem dúvida, o uso de notícias falsas, ele não vai ser tão eficiente quanto ele já foi em 2018. Agora, isso não quer dizer que eles ainda não desenvolvam um papel relativamente significativo nessa equação. Assim como, por exemplo, a proposta do antissistema, você pode observar que vai ser muito difícil para o Bolsonaro e para o próprio bolsonarismo avançar essa narrativa de antissistema, porque o Bolsonaro caiu no colo do Centrão de uma maneira muito definitiva. Então, como é que você vai se vender como o antissistema, a pessoa que não faz toma lá da cá, quando você está absolutamente entregue para o Centrão, quando você verbaliza que eu sou o Centrão? Então, eu não diria de uma forma mais enfática que esses outros fatores não exercem qualquer influência. Mas eu te diria que, sem dúvida, eles arrefeceram. Eles não têm mais a mesma eficácia que eles tinham em 2018. Contudo, o elitismo histórico-cultural e o dogma religioso continuam muito forte, porque são construções que remetem a valores muito enraizados ou que são construções que vêm sendo consolidadas ao longo de séculos. Então é muito difícil contestar, é muito difícil de mudar isso em 10, 15, 20 anos, porque isso remete a um processo de pensamento crítico, de formulações que precisam de um pouco de mais de tempo e de estrutura para serem alteradas.